Correria e estresse são características comuns na vida agitada das grandes cidades. A falta de tempo é uma reclamação crescente. A pontualidade é uma obrigação para alguns e é desprezada por outros. Chegar na hora passou a ser um diferencial tanto na vida profissional como nas relações sociais. O brasileiro é pontual ou tem dificuldades em chegar no horário combinado? E você, é organizado e chega sempre na hora ou é sempre o atrasado da turma? É isso que a gente vai debater hoje no programa. Então se liga que o Antenados começa agora. Olá, está no ar mais um Antenados. Hoje nós vamos falar sobre atraso e pontualidade. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o psicólogo Augusto Dutra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Augusto. Obrigado, um prazer. E eu recebo também as alunas da Universidade São Judas, Aline Ribeiro, Beatriz Farias, Stephanie Cristiane e Carla Salles. Sejam também todas muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. E, para começar o nosso tema, eu quero saber de vocês. Vocês são atrasadas ou vocês são pontuais? Eu muito pontual. Eu também. Depende do cansaço também, né? Em que momento você costuma se atrasar? Para Quando- quê? Pra vir pra faculdade, mas se eu não tiver nenhum compromisso, marquei de fazer trabalho. Aí eu chego, sou pontual, mas se eu não combinei nada, eu posso chegar atrasada, normalmente eu chego atrasada. E você, Beatriz? Eu sou pontual, como eu disse. Mas assim, se eu vejo que eu vou me atrasar por conta do metrô, alguma coisa assim, eu procuro mandar mensagem. Aí se tá sem sinal, eu já fico desesperada. Mas eu procuro sempre estar no horário. Aham. E você? Eu, quando tem trabalho marcado com alguém, eu sou que nem ela. Aí eu não chego atrasada, mas se não tem, eu chego no horário que dá. No horário que acorda. Bom, Augusto, por que as pessoas se atrasam tanto hoje em dia? Então, às vezes até um pouco de cultura, né? Está tão habituado a não respeitar, de repente, algum acordo, alguma coisa que foi acertada, que ela, de repente, não dá muita importância, né? Mas a gente tem que notar que, às vezes, a questão de você não ser pontual, às vezes, pode denotar ali um pouco de irresponsabilidade em relação àquele acordo que você fez, né? E mais ainda, né? De repente, você está comprometendo alguém que está te esperando, né? Será que, de repente, isso não denota uma falta de consideração, né? Uma falta de respeito para quem você acertou determinado horário, determinada tarefa para aquele dia, para aquele momento? Então, realmente, às vezes, isso tudo mostra como você está encarando aquilo que você acertou, né? Seja um compromisso, seja um acordo, enfim, seja qualquer tarefa que você se propôs a fazer, né? Se você não faz naquele momento exato, é porque você não deu, de repente, tanta importância àquilo, né? É o que pode parecer às vezes, né? Pode. Você acha que também tem algo relacionado com a educação de casa? Os pais, eles devem ensinar os filhos a ser pontuais, criar esse hábito desde criança? Acho que, na verdade, nós temos, por princípio, de aprender aquilo que nos ensina, né? Principalmente quando a gente é criança, a gente está muito mais aberto a receber informações, porque passa até pela questão de nós não questionamos tanto, né? Mas recebemos as informações. Se elas nos atendem, a gente acaba seguindo, né? Se você tem lá no hábito daquele ambiente, né, pessoas que se atrasam, que não dão valor, realmente não responsabilizam isso, você acaba seguindo a mesma conduta. Se, por outro lado, você tem pais que te mostram a importância de você respeitar horário, respeitar procedimentos, respeitar regras, você tende a levar isso para a tua vida, seja social, seja profissional, enfim, seja o ambiente onde você esteja frequentando, você acaba reproduzindo isso. E é assim na casa de vocês? Para quem falou que é pontual, é atrasado, os pais são pontuais e atrasados também? Minha mãe, ela costuma ser pontual. É bem difícil ela se atrasar.
E os meus irmãos é a mesma coisa. Eles também não se atrasam. E ela falou que ela é pontual. Falou. Então já vem de família mesmo, né? Foi como o Augusto falou, às vezes é cultura mesmo, né? Então, é a mesma maneira que ele falou, a gente recebe as informações e aí, se for do nosso interesse, a gente atende. Caso contrário, não. E é o meu caso. Eu me interesso, sendo pontual, em qualquer aspecto, no serviço, faculdade, e na minha casa é a mesma coisa. É bem difícil alguém se atrasar. Aliás, eu tenho uma irmã que ela se atrasa e assim, você marca Fugiu com ela da 3 horas, ela aparece 5. E é assim, mas é a única. E você, Carla, se considera pontual, atrasada? E como que é na sua casa? Eu me considero atrasada. Na minha casa é uma mistura. Meu pai é muito pontual, enquanto a minha mãe tem aqueles 15 minutos de tolerância, sabe? Então, para compromissos pertos, então é pior ainda, porque quanto mais eu tento me organizar, mais atrasada eu consigo chegar. Mas não chegando 2 horas de atraso, assim. Não, pouco parece... menos. Realmente parece que quando você está mais próximo do seu local, para onde você vai chegar, você fala, é perto, né? Eu não se preciso me preocupa arrumar logo, tanto. sair logo e você acaba se atrasando, né? Verdade. Augusto, você acha que essa questão de pontualidade deve ser ensinada na escola também? Que a maioria delas tem... o aluno que chega atrasado recebe alguma advertência. Isso já é um ensinamento para o aluno? Eu acho que essa questão de esses hábitos, eles têm que ser aplicados em todos os ambientes, né? Seja no teu relacionamento social, quando você marca um compromisso para ir no cinema, né? Seja para ir em qualquer atividade, inclusive e principalmente na escola, né? Acho que o mais importante é a gente começar a entender que para cada resultado, para cada atitude que você toma, né, existem consequências. Né? E na escola isso tem que estar muito mais evidente, que se você atrasa na entrega de um relatório, tem consequências. Sim. Se você atrasa... na faculdade existe uma liberalidade um pouco maior no sentido de horário. Né? Então, de repente, você pode entrar um pouco atrasado na aula, né? Pode sair um pouco antes. Mas qual a consequência disso? Você perde conteúdo, você perde alguma coisa, alguma informação que foi dada ali que você deixa de absorver. Isso vai te trazer consequências. Elas podem ser ruins ou muito ruins, né? Aí você que vai avaliar. Bom, a próxima vez eu posso continuar chegando atrasado ou eu tenho que chegar no horário para não perder nenhum conteúdo? E tem algumas situações são mais punitivas, né? Tente se atrasar 1 minuto no vestibular. Nossa, Você nem choro, nem simplesmente nada. não entra, né? E aí você traz atestado de saúde, atestado de óbito, você não entra. Chegou 1 minuto atrasado. Então, algumas consequências em relação a algumas situações, elas são muito mais intensas, né? E cabe a gente avaliar o que a gente quer, né? E você acha que o exemplo é a melhor forma de educar? No caso dos pais que são pontuais, né? Visto que a pontualidade é um benefício, né? Se a gente pode ver, só tem um lado positivo, será? Mas o exemplo é a melhor maneira de educar e ensinar isso? Eu acho que não existe hoje uma outra maneira tão adequada quanto essa, né? Aquela máxima do faz o que eu mando, não faz o que eu faço, isso não existe mais, né? Há uns 20, 30 anos atrás, até de repente acontecia, né? Alguém ficava com um cigarro e falava, você tem que parar de fumar, né? Mas, enfim, as coisas eram muito mais pela palavra. Hoje, a palavra não é o suficiente. O exemplo é acima de tudo, né? Porque se você falar para alguém, falar assim, você tem que respeitar horários, você tem que respeitar regras. Se você não faz, você vai ser contradito naquele mesmo momento, né? E aí, realmente, você acaba... esse ensinamento seu que você está procurando levar... Não está valendo de não nada. vale de nada. E vocês que se atrasam, já tentaram acordar mais cedo, tentar um outro artifício para conseguir chegar no horário? Em relação quando tem trabalho combinado, alguma coisa, eu procuro sempre chegar no horário, não me atrasar. Mas eu acho que o cansaço interfere bastante também em acordar cedo. Sim, né? Principalmente acordar cedo, né? Você liga a soneca várias vezes. No meu caso, às vezes eu chego atrasada, às vezes porque eu quero. Coloco o celular lá para despertar. Não, posso chegar um pouquinho mais atrasada. Coloca o celular, vai adiantando o celular, vai, até você ver que, nossa, putz, estou atrasada. Aí você tem que correr. É até o último minuto, assim, o máximo que você conseguir continuar deitada, você fica, né? Augusto, quais são as vantagens de ser pontual? As vantagens estão no resultado daquilo que você obtém à medida que você
está seguindo com precisão as regras que foram definidas, você chega sempre, de repente, até antes, até mesmo daquilo que foi acertado, né? Imagina numa entrevista de emprego você chegar atrasado, né? Olha as consequências, né? Olha a primeira avaliação que vão te fazer em relação a isso, né? Poxa, como é que alguém vai confiar, te contratar, te pagar um determinado salário por uma tarefa se o primeiro princípio de chegar no horário você não... Era até realmente isso que eu ia te perguntar, se pessoas pontuais, elas têm mais chances, por exemplo, de conseguir um emprego, ou nessa hora de uma entrevista, né, elas têm maiores chances? Eu diria que é um dos itens que é avaliado que ela passou, né? Se chegou pontual, ela passou naquele item. Eu acho que aí vão ter outras situações a serem avaliadas, né? Agora, se você, poxa, logo na primeira, está marcado para as 9, você chega às 9h30, que desculpa que você vai dar? Né? Aí você vai inventar 1001 situações, né? Pneu furou, enfim, você vai arrumar uma história por ter chegado atrasado em meia hora. E essa história cola, né? Como é que é isso, né? A gente mora em São Paulo, então a gente sabe o quanto é difícil se locomover nessa cidade. Trânsito, enfim, tudo mais, né? Bom, se você sabe disso, por que não saiu antes, né? Eu acho que essas situações nessa cidade não são surpresas para a gente conhece muito bem como é que ela acontece. E se chove, então, vira um caos. Ainda. Mas você sabendo de tudo isso, como é que a gente se planeja? Sai antes, né? Se você já saiu já desconsiderando isso, chegou atrasado, você vai até justificar o trânsito, mas ela não é tão... Já não cola mais, né? Não é agradável, não é tão plausível, né? E essa é a desculpa que vocês usam quando chegam atrasados ou tem outras por aí? Acho que mais estou cansada. E você, Carla? Culpa o trânsito. Culpa o trânsito. E cola? Porque quando eu saio cedo, é que ele mais demora. Não consigo entender, mas... A lei de Murphy, exatamente. Augusto, organizar melhor a rotina para evitar atrasos funciona? Essa é a melhor forma de evitar os atrasos? Acho que para tudo na vida a gente tem que ter planejamento, né? Da onde a gente quer chegar, que objetivo a gente tem, qual é a nossa meta e o tempo que eu vou levar para cumprir essa tarefa, né? Seja de trajeto ou seja até para confeccionar um relatório, né? Em psicologia a gente tem tanto relatório para produzir e, de repente, você não é uma tarefa única sua, é uma tarefa do grupo, né? E, de repente, você deixando de fazer a tua parte naquele tempo, naquele momento, você está comprometendo toda aquela relação ali, né? Tem mais pessoas envolvidas nas tuas atitudes, né? do que você mesmo, né? E a gente tem que prestar atenção nisso, né? Às vezes tem colegas de grupo aí que perdem final de semana, vão dormir mais tarde por conta de executar aquela tarefa. E aí você, não, eu estou cansado, não vou fazer a minha parte. Trabalho em grupo é muito complicado. Não é? Você depender da outra pessoa, às vezes você quer terminar logo e tem um que é mais atrasado, outro que demora. Mais tarde, ou quer ir embora mais cedo, tem tudo isso. É bem sempre complicado. assim. É verdade. Bom, tem várias opiniões e a gente vai continuar discutindo isso no próximo bloco, tá? O Antenados vai fazer um rápido intervalo e, na volta, nós continuamos essa conversa sobre os pontuais e os atrasadinhos. Não saia daí que a gente já volta. Uma boa dica para não se atrasar é deixar o despertador bem longe da cama. Assim, quando ele tocar, você terá que se levantar para desligá-lo.
e não vai usar mais a desculpa de ficar mais 5 minutos deitado. Além disso, espalhar relógios pela casa também evita que você perca a hora. O Antenados está de volta e o tema de hoje é pontualidade versus atraso. Para debater esse assunto com a gente, eu recebo aqui o psicólogo Augusto Dutra. Bom, nós fomos conversar um pouquinho com os universitários, saber se eles são pontuais ou se eles são atrasados. Confira agora a matéria. Trânsito, pequenos incidentes domésticos, despertador que não toca, podem ser alguns dos motivos para um atraso. Mas e quando isso acontece sempre? Quais as causas podem fazer os jovens se atrasarem? É isso que a gente vai descobrir. Quando eu tô prestando atenção em alguma coisa. Eu tô fazendo trabalho, eu tô assistindo televisão, ou jogando videogame mesmo, aí eu acabo me atrasando. Trem, metrô, ônibus, o trânsito, que é horrível. Jogar videogame, tomar banho, ficar no celular, trânsito, demora do transporte público. Ficar mexendo no celular, demora no banho, trânsito, o que mais atrasa você? A televisão arruma muito meu tempo, ocupa muito meu tempo. Pra eu ficar prestando muita atenção em alguma coisa, eu acabo esquecendo do horário. Eu acho que o celular mesmo, ficar mandando mensagem para os amigos, respondendo grupos, realmente acho que é o que mais atrasa, mais tira a atenção da gente. Você é pontual ou chega sempre atrasado? Costuma me atrasar bastante. Entrevistas, encontros, sempre acontece. Eu sou pontual porque eu odeio atraso. O que é pior, chegar atrasado ou ficar esperando alguém? Ficar esperando alguém, com certeza. Você fica impaciente e tudo mais. Os dois. Eu odeio ficar esperando, então também odeio deixar a pessoa esperando. Chegar atrasada. Porque você já se sente culpada, ainda mais quando tem alguém te esperando. Então, chegar adiantado e ficar esperando, tudo bem. Você ficar mexendo no celular, lendo um livro, fazendo alguma outra coisa. Você acha que atraso é falta de comprometimento? Sair um pouco mais cedo, às vezes, é interessante. Quando você combina alguma coisa com alguma pessoa, por mais que não seja nada importante, acho que é sempre bom cumprir com aquilo que foi acordado. Geralmente é mais falta de planejamento, porque a pessoa acha que vai dar tempo de chegar em meia hora, um percurso que ela faz em 1 hora. E aí, o que vocês acham de tudo isso que eles falaram? Televisão ocupa muito, atrasa tanto assim as pessoas hoje em dia? Bom, eu não gosto de televisão. É muito difícil sentar para assistir uma televisão. É a coisa mais rara. E também não tenho tempo para assistir televisão, por incrível que pareça. É domingo a domingo, estudando, fazendo trabalho, né? Mas eu não gosto de esperar e também não gosto de deixar esperando, né? Eu acho que são situações inconvenientes. E falta de comprometimento. Tá na cara que você não tem... Parece que você não tá demonstrando compromisso. Os atrasados aqui, eu então... Não gosto. Não, eu não gosto. Pra mim, é uma opinião bem particular, né? Todo mundo tem... Eu não gosto. Eu acho falta de respeito, na verdade. Bom, eu prefiro, às vezes, ficar esperando a pessoa do que deixar esperando. Igual uma delas falou, eu me sinto culpada até de... Ai, meu Deus, a pessoa está esperando, vai ficar lá muito tempo esperando. Mas quando atrasam comigo, não desculpa. Você fica brava. Eu fico brava, assim. Eu também não desculpo. Eu olho assim, eu falo, nossa, a gente combinou tal hora. Mas não deu, eu tenho uma tolerância até, assim, da minha parte tem até uma tolerância. Ok, 5, 10 minutos, ok, até 15 vai. Mas esperar até meia hora, já fico um pouquinho brava. E quando a pessoa chega, eu falei, poxa, demorou, né? Tá atrasado. No começo você também vai... não, vou fazer o trabalho com ela. Primeira vez ela chega atrasada, tudo bem, né? Chegou atrasada. Segunda vez... Terceira vez, meu, que saco, ela tá chegando atrasada sempre. E eu tô me ferrando. Tô chegando super cedo e tô tendo que ficar esperando. Eu odeio esperar. Não dá. É isso, né? Porque para tudo existe uma certa tolerância, né? Quando você vê alguma coisa pontual acontecendo, você realmente tolera, entende, compreende. Porque existem várias situações ali, né? Agora, quando a situação é recorrente, nossa, é uma, duas, é da pessoa. Aí fica difícil você se habituar a isso, né? Virar um toque, né? Às vezes acho que um toque funciona. Fala, olha, é legal você chegar na hora, porque é muita coisa pra gente fazer. Então, quanto mais tarde você chega, mais tarde a gente vai sair da faculdade. Então, se for o caso da faculdade, né?
às vezes dá um toque, uma dica, acho bacana. Sabe o que está por trás disso daí? Acho que são as prioridades que a gente estabelece, né? Tem isso também. O papai da televisão, né? Então, eu estou lá vendo um programa de televisão e acabo me atrasando. Então, acho que é o grau de importância que cada um dá para cada atividade. Sim. Então, para ele, naquele momento, assistir televisão é a coisa mais importante que tem. Se tem alguém esperando, essa pessoa está em segundo plano, porque a televisão está sendo mais representativa ali, né? Eu acho que tudo é isso, tudo são escolhas que a gente faz, né? Se você escolheu chegar no horário, ser pontual, é porque você está valorizando o compromisso e a pessoa que está te esperando. Se você deixou isso para trás, então as tem coisas um motivo aí, né? Tem outros motivos. Você acha, por que as pessoas costumam deixar para fazer tudo de última hora? Elas estão muito ocupadas fazendo outras coisas, tem a questão da prioridade, é o jeitinho brasileiro de deixar de tudo para a última hora. Então, às vezes tem um pouco de cultura, né? Existe essa fala, né? De que o brasileiro deixa tudo por última hora, né? Mas acontece que são situações que, à medida que a pessoa começa a sentir consequências disso, ela começa a modificar hábitos. Né? Então, ela tem, por princípio, de repente, não valorizar tempo, não valorizar o espaço, o trajeto, né? E vai deixando porque sempre alguém dá um jeito. Antigamente, lá atrás, quando imposto de renda, se a data estava marcada por dia 30, ninguém entregava dia 30, porque fatalmente a Receita prorrogaria o prazo. Ela sempre prorrogou. Até que um dia ela falou assim, não, agora eu não prorrogo mais. Então, o último minuto da meia-noite, deu meia-noite, encerrou a transmissão, ninguém passa mais nada. Mesmo assim, ainda tem muita gente que deixa para o último dia, né? Mas ela sabe que se atrasar, as consequências são pesadas, né? Porque tem multa, tudo. Então, o que você faz? Se planeja para não atrasar mais. Né? E as pessoas que são pontuais, elas costumam ser mais exigentes? Eu diria que todos nós somos pessoas por inteiro, né? Entendo isso, né? Então, se você tem por hábito respeitar seus compromissos, suas regras, seus objetivos, suas metas, você acaba trazendo isso para todas as suas relações, para o seu modo de ser, inclusive. Né? Se você é uma pessoa que não dá muito valor a isso, então, para tudo mais na sua vida, você também lida dessa maneira, né? E, de repente, chega sempre atrasado, né? Perde o ônibus, perde o momento, perde a oportunidade, porque os valores não estão tão consistentes assim, né? Tem uma coisa que foi falada também, a pontualidade, ela está muito relacionada com responsabilidade? Vocês acham que as duas coisas estão ligadas? Com certeza. E quem é atrasado é mais irresponsável? Eu acho que sim. É o que eu falei. Se uma pessoa chega atrasada uma vez, tudo bem. A segunda vez vai indo, mas você começa a ver, não, essa pessoa não é responsável, ela não consegue chegar no horário. Poxa, eu tô aqui. Pelo menos, um dia tudo bem, mas sempre essa pessoa não é responsável. Para mim, não é. E como vocês acham que as pessoas podem mudar esses hábitos? Quais seriam as recomendações, assim? Eu acho que, para começar, o que o Augusto falou, são as consequências. Ela só vai conseguir mudar alguma coisa se ela ver consequência. Então, assim, em relação, por exemplo, a trabalho em grupo, eu sou bem exigente, porque, igual você falou, será que tem? Sim, eu me considero muito exigente, porque eu não gosto de me atrasar e eu não gosto que ninguém se atrase. Então, às vezes eu falo, olha, a gente vai combinar 5 horas na faculdade, quem vai poder ir? Eu. Então tá, todos terão que ir lá 5 horas. Até uns relatórios finais que estávamos para fazer, eu falei, olha, se não chegar tal hora, eu não vou colocar o nome no relatório. Então, assim, é complicado. É o que eu falei também. São dicas, acho que às vezes a pessoa nem percebe. Faz tanto parte da vida da pessoa se atrasar. Sempre. Que ela não considera atrasado. Não, ela não considera. Então, acho que são duas coisas. O que o Augusto falou, que são consequências, e também o hábito, a cultura. Então, acho que dá uma dica, falar, olha, não tá legal. Acho que é uma das recomendações que eu faria. Carla, você já tentou fazer alguma coisa para chegar no horário, mudar algum hábito em casa, no caminho até o local? Sim, acredito que tentar me organizar à noite, né? Quando eu chego da faculdade, meio que deixar tudo organizado para o dia seguinte, isso colabora, porque eu não fico naquele desespero de eu tenho 20 minutos para sair, tenho que pôr tudo na bolsa que eu tirei, e aí eu acredito que isso, se deixar mais
organizado à noite, para você não ter a desculpa de, não, acordei tarde, estou cansada, não sei o quê. Eu acredito que se organizar é o melhor remédio, assim. Para quem costuma acordar cedo, né? No caso, organizar tudo na noite anterior. Aí você pode até, quem sabe, dormir um pouquinho mais, né? Para não ter que sair correndo, saindo pela porta e colocando tudo na bolsa, né? Você já viu quantos pontos favoráveis está em você realmente respeitar, né, essa questão do horário, né? Você se estressa menos, né? Você vai mais tranquilo para o local, você mostra um pouco mais de consideração para quem está te esperando, para quem faz parte ali da tua relação, né? Enfim, você só tem a ganhar, né? Quando você desconsidera isso, é que você vê, me estresso, eu fico lá nervosa, tá? É algo que surgiu por conta de um planejamento, né? Que não foi feito da forma correta, enfim. Então, para fazer um resumão, assim, para a gente finalizar, quais são os pontos de dicas que você dá para quem para quem vive atrasado? Quais as melhores recomendações? Ter metas bem definidas, ter objetivos, ter planejamento para aquilo que você quer alcançar. E acho que o principal de tudo, passando pela responsabilidade, né, é respeito ao próximo, né? Acho que essa relação, ela não é uma relação isolada, né? Eu chego atrasado comigo mesmo, né? Em relação a mim mesmo. Você sempre chega atrasado em relação a alguém, né? A um compromisso com alguém, com uma tarefa, né? Então, existe uma consequência que extrapola a você, né? Que é a consequência em relação ao outro, né? Acho que essa questão de entender e valorizar essa relação, acho que é uma das mais importantes, hein? Bom, então fica aí a dica para vocês, para todo mundo, para você de casa também. E quem já é pontual, continue, né? Vamos se organizar melhor, né? E para que a gente possa se estressar menos, né? E não estressar o outro também, né? Também. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês. Nosso programa está acabando. Muito obrigada pela participação, são sempre bem-vindos ao nosso programa. Agradecer a sua presença, Augusto, por tudo que você falou aqui com a gente e discutiu. Legal, obrigado, foi muito bom. Bom, e se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, vai no Facebook, curte a nossa página, lá você fica por dentro de tudo que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui e eu te vejo no próximo programa. Até lá!